noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso culto de oração. Hoje é dia 1º de julho de 2020, damos graças a Deus, porque até aqui nos tem ajudado o Senhor. Agora são 19 horas e 30 minutos, nós estamos dando início à atividade desta noite. Desde já agradeço a presença e a participação de todos os irmãos. Sei que vocês estão aí no aconchego do lar, alguns se preparando inclusive para jantar daqui a pouquinho, outros para dormir, outros vão sair para trabalhar. Que Deus abençoe, viu? Cada um de vocês nos desafios, do lar e da vida. Muito bem, se você tem algum pedido de oração, não deixe de compartilhar conosco, nós teremos o imenso prazer de orar pelos seus pedidos, haja vista que hoje é um culto de oração. Inclusive, uma irmã da nossa igreja, Josiane, vai fazer uma cirurgia amanhã e ela pediu oração tanto no grupo da igreja. Estendo aqui esse pedido de oração a você que está nos acompanhando. Ela vai internar amanhã e provavelmente até sexta-feira ela já vai ter alta, segundo a perspectiva dela. Então esteja orando por ela, o nome dela é Josiane. Também estamos orando pela recuperação de algumas pessoas, tá bom? Então, se você tem algum pedido de oração, compartilhe conosco. Muito bem, vamos então estudar a palavra de Deus nesta noite fria. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, versículo 4. Então, se você tem a sua Bíblia, eu quero pedir a você que você possa abri-la no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 4. Se você tem um papel, uma caneta, é importante você registrar durante a pregação a mensagem. É um excelente e saudável exercício, tá bom? Diz assim a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de número 4. Diz assim a palavra de Deus: para que tenhais plena certeza das verdades em que foste instruído, para que tenhais plena certeza das verdades em que foste instruído. Amém? Vamos orar nesse momento e pedir ao nosso bom Deus que abençoe a pregação e que a palavra do Senhor possa lhe falar ao coração e também à mente. Vamos orar então? Querido Deus, muito obrigado por essa oportunidade que nós temos, a sua igreja, em torno da tua palavra, estudá-la. Que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração aquilo que precisamos aprender. Em nome de Jesus oramos, amém. Muito bem, o título da pregação desta noite é Verdades Protetoras. Este é o título da pregação desta noite. Verdades protetoras. Assim como Lucas, ao escrever este evangelho, o evangelho dele, a Teófilo, ele teve o cuidado de que ele soubesse a verdade e que tivesse, como diz o texto, plena certeza das verdades em que foste instruído. Assim, meus irmãos, a pregação dessa noite tem esse intuito, que você também tenha plena certeza das verdades que serão transmitidas. Por isso que escolhi verdades protetoras, como aqui a intenção de Lucas ao escrever o Evangelho a Teófilo. Irmãos, nada mais abala você do que problemas de relacionamento. É verdade ou não é? Nada perturba mais você do que problemas dentro de casa. Nada deixa você mais triste do que saber que existem coisas erradas, coisas incertas no seu lar. O fato é, grande parte da nossa vida nós vamos lidar na manutenção de problemas pessoais, inclusive de problemas dentro de casa. Então saiba o irmão, saiba a irmã, que grande parte da nossa vida nós vamos lidar na administração de problemas pessoais. Todos nós lidamos com dificuldades.
ok? Todos nós lidamos com problemas. Não há nada mais que nos deixa para baixo do que saber que as coisas dentro da nossa casa não andam bem. Seja por desentendimento, seja por saúde, seja por finanças, ou até mesmo por decisões erradas de algum membro da nossa casa, né? E essas coisas que nos sobrevêm acabam gerando insegurança, é ou não é? Essas coisas que acontecem na nossa família acabam gerando medo, acabam gerando incertezas, e dependendo como a pessoa que você convive, ela vive, a gente acaba ficando cheio de dúvidas. Nós ficamos temerosos, nós ficamos com medo. Desse modo, se você não conseguir ter paz, ou até mesmo a direção de Deus para tomar as decisões corretas, né? E você cercado e cheio de dúvidas e inseguranças, certamente você não vai conseguir desenvolver bem a sua carreira cristã. Por isso que nessa noite eu gostaria de destacar aos irmãos, a você que é cristão, três verdades protetoras que são, na verdade, norteadoras, né? Elas vão te dar um norte quando as coisas dentro da sua casa parecem fugir o controle. Quando as coisas que estão acontecendo dentro da nossa casa, com a nossa família, não faz o menor sentido, ou parece que você está investindo tanto e parece que os resultados não chegam, tá bom? Então eu quero lhes apresentar três verdades protetoras. E a primeira verdade protetora, para você, meu irmão e minha irmã, que está passando aí por alguma dificuldade dentro da sua casa, a primeira verdade protetora é que Deus, o Senhor, lhe quer bem. Esta é uma verdade sublime, né? Deus me quer bem. Abra a sua Bíblia, tenha a bondade de abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos, capítulo 8, versículo 28, já é um trecho sagrado muito conhecido dos irmãos, sabido dos irmãos. A primeira verdade protetora, que eu quero que você tenha plena convicção, é que Deus lhe quer bem. Romanos capítulo 8, versículo 28, a palavra do nosso Deus diz assim. A dona Juliana vai fazer a leitura para nós do trecho bíblico. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Muito bem. Irmãos, todos nós, sem exceção, estamos inseridos dentro de um contexto onde os relacionamentos, de fato, todos eles são conflituosos, né? Não o tempo todo, senão seria um inferno, né? O fato é que não existe um lar perfeito. Todos os lares trazem consigo os seus desafios, né? E você, minha irmã, tem os seus desafios dentro de casa. Você, meu irmão, também tem os seus desafios aí no seu lar. Se você estudar a Bíblia, e certamente você é um estudante da palavra de Deus, todos nós somos, você verá isso, né? Adão e Eva, eles também tiveram seus desafios, né? Adão e Eva tiveram que lidar com um filho assassino. E se você vem a folhear as páginas da Bíblia Sagrada e você chega a Isaac, você vai ver que ele teve sérios problemas com Jacó, o seu filho. Tá vendo? Abraão não teve problema com a sua esposa? Jacó teve sérios problemas com o sogro. Você acha que só você mesmo tem problema com o sogro? Não. Outros personagens da Bíblia Sagrada e outras pessoas que são cristãs, elas também têm problemas com parentes, né? José teve problemas com todos os seus irmãos, né? José tinha 10 irmãos na ocasião, ele teve problema com os 10 irmãos. Você acha que é só você que tem problemas com seus irmãos de desentendimento?
Moisés teve desentendimento com a irmã dele, com Miriam. Arão teve problemas sérios com 2 dos 4 de seus filhos, né? Você conhece a história. Ele teve problemas com seus 2 filhos. Davi teve problema com um dos seus filhos. Então, quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, nós percebemos que não existe uma família perfeita. Não existe um lar perfeito. Isso quer dizer que nós temos que aprender a lidar com os desafios dentro de casa. Pastor Mário, como é que eu lido então com os desafios dentro da minha casa? Você precisa ter plena certeza desta verdade protetora. Meu irmão e minha irmã, Deus lhe quer bem. Assim sendo, meus irmãos, eu quero que vocês saibam que Deus jamais vai desistir de você. Se você é um cristão, se sua família é uma família cristã, mesmo que talvez um membro ou outro não seja, eu quero que você saiba que por você ser cristão, a sua família é abençoada pela sua fidelidade. E eu quero que você saiba nessa noite, Deus não vai desistir nem de você e nem da sua família. Esse texto de Romanos capítulo 8 está afirmando para nós, está indicando para nós que Deus ele vai lutar por você. Mesmo que você já tenha desistido, mesmo que você já tenha lavado as suas mãos, mesmo que você diga, eu não quero mais saber desta pessoa, você talvez no momento de ira, né? No momento de raiva, você talvez já falou isso a respeito do teu filho, né? Não quero mais me envolver com a vida desse moleque, né? Talvez você já pensou, já falou isso a respeito da sua filha. Não quero mais saber dessa guria. Talvez você já falou isso do seu irmão, né? Da sua irmã. Não vou mais me envolver com a minha família, porque minha família é muito problemática. Talvez você já tenha desistido, né? E você talvez já tenha falado a si mesmo, né? Falado assim, eu nunca mais ajudo aquela pessoa. Eu nunca mais ajudo aquela pessoa. Irmãos, esse texto de Romanos capítulo 8 está dizendo que Deus vai perseverar por você e pela sua família. Está falando que Deus vai lutar por você. E não somente por você, mas pela sua família. Como que eu sei disso, pastor Mário? Romanos 8, 28. Leia a Bíblia Sagrada. Todas as coisas, diz a Bíblia, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você precisa fazer a seguinte pergunta a si mesmo, meu irmão. Você ama a Deus? Essa pergunta é muito interessante, porque essa pergunta é para cristãos. E todo cristão ama a Deus. Em tese, né? Em tese, todo cristão deve amar a Deus. Então, se você ama a Deus, tenha plena certeza de que todas as coisas cooperam para o teu bem. Agora, a pergunta, ela se torna um pouquinho mais difícil de responder quando nós a formulamos da seguinte maneira. Como que eu relaciono o conflito que eu estou passando dentro de casa com essa afirmação bíblica aqui? Como é que eu relaciono? Né? Irmãos, não importa a complexidade da dificuldade que você esteja passando aí com seus parentes ou com o seu familiar. Nós temos aqui uma promessa para você que ama a Deus. Todas as coisas que lhe sobrevêm, todas as coisas, diz a Bíblia Sagrada, cooperam para o teu bem. Então, por isso, jamais deixe de amar o Senhor, porque você vai ser aí sustentado por essa verdade protetora, né? Ele jamais desistirá de você ou de pessoas da sua casa. Desse modo, esta é a primeira verdade protetora que deve nortear a tua vida. Deus lhe quer bem. Amém? A segunda verdade protetora, para você que está passando aí alguns desafios dentro de casa, né? Anda aí um pouco desanimado, desanimada, talvez as coisas não tenham andado como você gostaria que fosse. A segunda verdade que deve nortear a tua vida
é que o Senhor deve ser a razão do teu contentamento. O Senhor deve ser a razão, acrescento, principal do seu contentamento. O Senhor deve ser a razão principal do seu contentamento. Essa é uma segunda verdade protetora. Abra sua Bíblia no Salmo 64, versículo 10. 64. Salmo 64, versículo 10. Abra sua Bíblia. Tenha gentileza. Eu já cheguei. Salmo 64, 10. Olha o que diz aí a Bíblia Sagrada. Veja aí, meu irmão. Olha o que diz aí. Diz assim a palavra: o justo se alegrará, o quê? O justo se alegrará no Senhor. Amém? O justo se alegrará no Senhor e confiará nele. Muitos de nós queremos e buscamos a felicidade, nenhum problema com isso. Nós queremos e buscamos a felicidade, infelizmente, nos relacionamentos. É ou não é? A gente vê aí muitas pessoas dizendo o seguinte: eu sou muito infeliz porque eu ainda não encontrei aí a pessoa da minha vida. E elas se infelicitam, porque não tem alguém, E nós, é verdade, quase que majoritariamente nós buscamos a felicidade nos moldes dos relacionamentos. Seja entre marido e mulher, entre namorado e namorada, entre noivo e noiva, seja com os filhos. Eu quero ser feliz, eu vou buscar a minha felicidade tendo filhos. Se eu não tiver filhos, eu não vou ser uma pessoa completa, eu não vou ser um homem completo, eu não vou ser uma mulher completa. E nós configuramos a nossa felicidade nos moldes, em nossa filiação, paterna, materna, ou talvez nós buscamos a felicidade em projeções pessoais, projetos pessoais. Ou seja, nós dizemos assim: eu não vou ser completo e feliz se eu não alcançar aquele patamar de estabilidade financeira, Eu não vou ser feliz se eu não conseguir concluir aquele curso e aquela faculdade. Muitas das vezes nós concluímos a faculdade, às vezes a nossa sala está lá com os nossos certificados, os nossos diplomas, e parece que existe uma áurea de tristeza no nosso coração, Eu sou casado, eu tenho filhos, eu tenho curso, eu tenho faculdade, eu tenho uma aptidão, E eu sou infeliz. O que está acontecendo? Muitos de nós buscamos e procuramos a felicidade nos moldes dos relacionamentos. E nós vamos nos infelicitar. E você não vai se infelicitar, você vai infelicitar todos à sua volta, porque é difícil conviver com alguém que sempre está pessimista, no lado negativo, está para baixo, Porque nós não encontramos a felicidade nessas projeções. Agora, preste atenção. As pessoas, elas pensam que elas vão ser felizes, ou vão estar cheio de contentamento nos relacionamentos, mas isso não procede, meus irmãos, ok? Nós temos sim satisfação e realização no casamento, Às vezes não. Satisfação e realização com os filhos, às vezes não. Satisfação e realização em projetos e projeções pessoais, às vezes não. Mas veja só, a alegria e contentamento, a felicidade, ela não está nessas dimensões. Sabe onde que está a felicidade verdadeira? A Bíblia, ela nos dá aí uma indicação. Salmo 64, versículo 10. No Salmo 64, versículo 10, com muita clareza e sem nenhuma margem de desconfiança ou dúvida, Deus diz na sua palavra: o justo se alegra no Senhor. Vocês compreendem? O justo
se alegrará no Senhor. Que na verdade é a mesma afirmação do apóstolo Paulo. É ou não é? Filipenses capítulo 4, versículo 4. Dá uma olhadinha lá, por favor. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Temos aqui o apóstolo Paulo afirmando com todas as letras a mesma coisa que o salmista. O que diz aí? Filipenses 4:4. Diz assim a palavra de Deus. Alegrai-vos. E olha, está no imperativo ainda, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. Não é de vez em quando. Não é quando faltar alegria no casamento. Não é quando faltar alegria nos filhos. Não é quando faltar alegria nas minhas projeções e ideais pessoais. Não. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Qual foi a afirmação do apóstolo Paulo aqui? Que coincide em intensidade e grau com o Salmo 64. Que seria um grande equívoco da nossa parte buscar felicidade nos relacionamentos. Porque nós não a encontraremos. Você vai precisar desenvolver o seu contentamento no Senhor, meu irmão. Quando você encontrar contentamento no Senhor, talvez aí você estivesse preparado para se casar, para ter filhos e começar a correr atrás dos seus ideais. Porque senão você vai correr atrás desses projetos, né? E você vai ser infeliz e vai infelicitar as outras pessoas. Como se você cobrasse do seu cônjuge, me faça feliz, mas ele não tem isso para te dar. Vamos lá, crianças, me façam feliz. Mas os seus filhos não têm isso para te dar. Você está exigindo, cobrando algo de pessoas que eles não têm. Eles não têm essa prerrogativa. Nem o seu trabalho, nem o seu dinheiro. Nós temos aí um turbilhão de pessoas ricas, infelizes. Se dinheiro trouxesse felicidade, pessoas ricas não cometiam suicídio de infelicidade. Porque a felicidade não está nessa dimensão aqui, está no Senhor. Então, se os irmãos não aprenderem a buscar a felicidade, a alegria, o contentamento no Senhor, as suas relações serão todas superficiais. Todas elas. E não somente superficiais, os seus relacionamentos serão quebradiços, ofensivos. Você será uma pessoa extremamente interesseira e egoísta. Vira e mexe, você vai viver magoado e magoada e muito desapontado. O Senhor é minha alegria, né? Eu devo me contentar nele, devo buscar isso nele. E quando eu encontrar, aí eu vou encontrar descanso para poder lidar aí com os meus relacionamentos feridos e machucados, né? Aí, meus irmãos, quando você encontrar a alegria, o contentamento verdadeiro, que é no Senhor, aí os seus relacionamentos, por mais tenso que seja, por mais dificultoso, você não vai se sentir infeliz. Porque você não está baseando-se em pessoas que não têm isso para te oferecer. Enquanto você não buscar a alegria no Senhor, pode tirar seu cavalinho da chuva. Não há nada no mundo criado que pode preencher isso no seu coração. Somente Deus pode preencher isso no seu coração. Então esta é a segunda verdade protetora para você que está lidando com desafios dentro de casa. A terceira e última verdade protetora é o seguinte, meus irmãos. Isso aqui que eu vou falar é muito importante. As outras verdades são importantíssimas, né? Todas elas são. Mas a terceira eu quero destacar. Presta atenção. A terceira verdade protetora é a seguinte: descanse. Descansa o teu coração. Descansa o teu coração no eterno poder do Senhor. Descanse o teu coração, meu irmão, minha irmã,
descanse o teu coração no eterno poder do Senhor. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19, por favor. Dá uma olhadinha. Mateus capítulo 19, versículo 26. Diz assim a palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 26. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Nós temos que compreender que você, por mais esforçado que você seja com a sua família, eu não duvido da sinceridade do seu coração, viu, meu irmão? Não duvido, minha irmã, da sinceridade do seu coração em tentar buscar a sua família, trabalhar com eles, buscar a salvação deles, né? Influenciá-los. Eu não duvido. Mas é importante que nós entendamos que existem certas coisas que para nós é impossível. Nós temos fragilidades e fraquezas que são insuperáveis. Por quê? Porque nós somos seres finitos, né? Nós somos seres limitados. Inclusive, nós não temos condições de prever o futuro. Nós não conseguimos prever sequer o amanhã. Planejamos, né? Torcemos aí para que tudo dê certo amanhã, mas a gente não sabe. A gente sequer pode alterar o curso da nossa história. Podemos? Não podemos. Existem coisas, né, que talvez você, minha irmã, está sofrendo aí. Existem coisas que para nós é impossível, né? Não é que lhe falta dedicação, né? Não, é impossível. Nós temos as nossas limitações, né? Mas Deus é diferente. Com Deus é diferente, porque Ele é um ser infinito, né? Deus é um ser infinito e ilimitado em poder. Ok? Nós não temos como prever o futuro. Deus conhece plenamente o futuro. E Deus conhece o futuro porque Ele fez o futuro. Eu não posso mudar o curso da minha história. Deus pode. Deus pode mudar o curso da história de qualquer pessoa. Deus pode. Por que que Deus pode? Porque Deus tem poder. Deus tem autoridade sobre o homem, né? Isso é provado facilmente pelas Escrituras. Deus tem pleno poder e autoridade sobre qualquer homem, inclusive desde a sua formação uterina. Abra sua Bíblia no Salmo 139, por favor. Salmo 139. Descanse seu coração, meu irmão, minha irmã, no eterno poder do Senhor. Salmo 139, versículo 16, a Juliana vai ler para a gente, vai nos auxiliar. Salmo 139, versículo de número 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Olha que interessante, Deus no controle. Você já parou para pensar que nada foge ao controle do Senhor? Nada. Deus tem pleno controle, inclusive da sua vida. Deus te conhece profundamente. Profundamente. Ele conhece os teus pensamentos. Ele conhece as tuas intenções.
os teus motivos, Ele conhece as tuas ações, Ele conhece as tuas tendências, Ele sabe tudo. E Ele não somente sabe tudo, mas como Ele está no controle de tudo. Então não precisa se desesperar. Não tome nenhuma decisão precipitada, né? Não tome nenhuma decisão desesperada. Não faça isso, né? Tranquilize seu coração. Pode tranquilizar. O dia de amanhã está nas mãos de Deus. O dia de amanhã está nas mãos de Deus. Talvez o teu dia foi difícil. O dia de hoje, tempestuoso, como a tempestade de ontem. O seu mundo interior foi como a tempestade de ontem, com vendavais, granizo, destruição, destelhamento, desabastecimento. Deus, irmãos, Ele controla, Ele acalma qualquer tempestade. Por isso que declarou o salmista no Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. E por que Ele fará? Porque Ele pode todas as coisas. Por mais dedicado, por mais esforçado que eu seja, eu não posso todas as coisas, mas Ele pode. Então entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. O dia de amanhã pode ser melhor, porque nós confiamos nele. Devemos aprender a viver cada dia o seu dia. Então viva um dia de cada vez. Talvez hoje não foi legal, você talvez esteja desapontado, desapontada com algo que aconteceu. Talvez algo te decepcionou. Você talvez até pecou com ira, pela impaciência. Mas amanhã é um outro dia e Deus trará o amanhã. Então descanse no eterno poder do Senhor. Descanse o teu coração no eterno poder do Senhor. Então hoje nós aprendemos 3 verdades protetoras, né? Para que você aí administre os desafios dentro da sua casa. Nem sempre os desafios são problemas. São desafios, né? Às vezes não envolve em si pecado, pode ser um problema de saúde, que talvez não seja uma questão de culpa de alguém. Talvez seja um problema de saúde, que não necessariamente alguém tenha cometido o pecado. Às vezes não são problemas oriundos de pecado, pode ser desafios da vida. Então essas 3 verdades, elas podem trazer ao seu coração condições para poder administrar essas coisas. E quais foram as 3 verdades que nós aprendemos hoje? A primeira verdade protetora é que Deus lhe quer bem. A Bíblia fala em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A segunda verdade protetora é que o Senhor deve ser a razão do meu contentamento. Salmo 64, 10. O justo se alegrará no Senhor. E a terceira e última verdade protetora, que nós acabamos de aprender, descanse o teu coração no eterno poder do Senhor. Existem coisas que para a gente é impossível, mas para Deus não há impossíveis. Deus pode todas as coisas segundo a sua vontade. Amém? Fitando Jesus neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Ele pode cuidar de situações que para você foge o controle. Então, descansa o teu coração nele. E talvez Deus lhe falou ao coração de alguma maneira nesta noite. Então quero convidá-los a fechar os seus olhos, abaixar sua cabeça,
falar com o Senhor. Fala com Ele. Senhor, está doendo. Senhor, estou muito triste. Estou muito desapontado. Senhor, eu estou sofrendo. Senhor, eu estou com muito medo. Ele vai trabalhar no seu coração de um modo especial. Porque a Bíblia fala que a fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir das palavras de Cristo. E tenha certeza que você, ao ouvir as palavras dele, ele mesmo está falando com você. Por isso que ele falou lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Então fecha seus olhos, fala com Deus e aproveite esse momento para derramar a sua alma no altar da graça do Senhor. Você vai ver Ele atuando no seu coração. Ele restaurando o seu coração. Dando-lhe inclusive coragem para enfrentar os desafios. Fala com o Senhor. Que Deus abençoe você. E tenham todos uma boa noite. Muito obrigado.